Amém, igreja, graça e paz. Lucas capítulo 5 é o texto que Deus nos deu para meditar nessa noite. Em Lucas capítulo 5 está escrito o seguinte: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Eu vou repetir, versículo 4 e 5, onde está escrito: quando acabou de falar, disse a Simão: faze ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob tua palavra eu lançarei as redes. Diga comigo, igreja: sob tua palavra eu lançarei as redes. Diga de bocão assim: sob tua palavra eu lançarei as redes. Isso. Eu quero que você entre comigo na história. Eu falo que muito mais fácil fica compreendermos o que aconteceu quando nós nos vemos dentro da história, quando nós imaginamos o quadro que a Bíblia está mostrando. E aqui está escrito que tinha uma multidão acompanhando Jesus e apertando Jesus. Mas é interessante que quando você vai para o versículo 3, a palavra é multidões, é no plural. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Multidões é mais do que multidão, é muita gente. Quando você vê falar em multidão na Bíblia, é muita gente. A história da multiplicação dos pães e peixes, por exemplo, 8.000 homens, fora mulheres e crianças. E nós sabemos que cada mulher e cada homem tinha uma prole numerosa, eram muitas crianças. Então, multidão na Bíblia é multidão mesmo, não é um pinguinho de gente. E as multidões seguiam Jesus. As motivações eram variadas. Alguns seguiam Jesus para ter multiplicação de pão e peixe. Assim como alguns seguem Jesus para ter alguma coisa. Eu vou para a igreja porque eu vou dizimar, ofertar, e eu vou ter bênçãos por causa disso. Outros seguiam Jesus para ver milagres, porque Jesus ia de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, e ele operava milagres. A Bíblia diz que em todos os lugares onde ele ia, os enfermos eram trazidos a ele, e ele curava a todos. Mais do que milagre, alguns iam naquela multidão para ver o sobrenatural do sobrenatural, que era a ressurreição de mortos. Ressuscitava mortos. Jesus ressuscitou uma menina que tinha acabado de morrer, filha de Jairo. Mas algumas pessoas podem dizer: ela estava em coma só, não estava morta, não houve ressuscitação. Mas, na verdade, ela estava morta, mas para que não houvesse dúvidas, ele ressuscita um menino que estava indo para o enterro já. Filho de uma viúva,
E ninguém enterra ninguém sem que a família venha, sem que tenha culto fúnebre. Hoje as famílias podem pegar aviões e chegar rapidinho. Mas naquele tempo, dias e dias andando. Às vezes, entre a morte e o sepultamento, demorava 3 a 4 dias. E o menino estava indo para o sepulcro. E Jesus ressuscita o menino. Algumas pessoas podiam dizer, não, ele não estava morto. Ele estava com uma síndrome de catalepsia, que é uma enfermidade que paralisa tudo, fica como morto, só fica mesmo o funcionamento dos órgãos e não tem nenhum movimento. Mas para que não tivesse dúvidas, ele ressuscitou Lázaro. Lázaro estava sepultado há 4 dias. Se o sepultamento se dá alguns dias depois da morte, você tem que somar os dias da espera da família com mais 4 dias de sepultamento. Vamos imaginar 7 dias. Eu acho que ele esperou 4 dias para ressuscitar Lázaro, porque havia uma crença no meio do povo judeu que a alma vai embora depois de 3 dias de sepultado. Então, ele esperou o 4º dia, para saberem que não tinha nem espírito nem alma mais. Só tinha um corpo podre. A ponto da irmã de Lázaro, quando ele manda tirar a pedra, dizer, não, Senhor, já cheira mal. Eu não sei se aqui, como lá em Recife, aqueles coró que fica naqueles cavalos mortos na beira da estrada, chama tapuru. Mas alguém podia dizer, está cheio de tapuru, porque já está apodrecido, morto há vários dias. E Jesus ressuscita Lázaro. Enfim, era tudo sobrenatural. Uma multidão o seguia para prender também. Porque só ele tinha palavras de vida eterna. Um dia ele falou, vocês também não querem me deixar? Começaram a deixá-lo, até que ficam os discípulos, e ele pergunta para os discípulos, vocês também não querem ir embora? E um deles responde, onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Alguns seguiam Jesus, não porque criam que ele tinha palavra de vida eterna, porque nem criam que ele era o Filho do Deus vivo. Mas seguiam Jesus porque ele era um profeta, ele era um mestre. Você vai encontrar vários textos bíblicos onde diz, indo para Nazaré, onde fora criado, foi no sábado ensinar na sinagoga, segundo o seu costume, e a sinagoga estava cheia. Você vai encontrar textos que diz, indo para Cafarnaum, foi no sábado ensinar na sinagoga, segundo o seu costume, estava cheia. Tem história bíblica que tinha tanta gente que tinha gente do lado de fora. Quando conta o paralítico de Cafarnaum, que foi descido no telhado, tinha uma multidão que não queria nem deixar aquele paralítico entrar. Muitos seguiam Jesus porque ele era um mestre, ele ensinava. Mas haviam também aqueles que tinham motivação maligna, que seguiam a Jesus para prendê-lo, para ter do que acusá-lo, para procurar um motivo para levá-lo a Pilatos. Então a multidão era enorme e era multiforme, muitas formas. Eu sei que ele chega com aquela multidão no Lago de Genezaré. O Lago de Genezaré é como a Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, como a Lagoa da Pampulha, em BH, como o lago lá em Brasília, o Lago Sul. Um lago bem grande. Tem muitas aldeias de pescadores ao redor do lago. E Jesus chega de manhã. Ele chega de manhã e ali tem um grupo de pescadores que está encerrando as suas atividades. Na verdade, 2 barcos, dois barcos encerraram a sua atividade. Os pescadores estão lavando as redes. Quem já pescou sabe que só se lava a rede quando termina tudo. Lava, enrola, guarda, prepara para a próxima pesca. E aí, quando Jesus chega, ele pede a uma solicitação. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe, há um pedido.
Um pedido pode se ter como resposta sim ou não. Pode ter recusa. Jesus pede a Simão para entrar no barco, porque do barco ele ia ensinar a multidão ficaria na margem, e ele ficaria dentro. A multidão estava apertando ele. Aconteceu que ao apertá-lo, a multidão significa todo mundo coladinho, espremendo, os que estão lá atrás querem vir para frente, um tumulto. Agora ele entrando no barco, ele fica longe, todos podem vê-lo. A multidão pode se acomodar na margem. Você está me ouvindo lá de longe? Porque tem microfone, amplificador, caixa acústica nesse lugar. Mas Jesus não tinha nada disso. Jesus falava e apenas com a sua voz, ele ensinava as multidões, milhares de pessoas. Eu estive em Israel por 2 vezes, a segunda vez no ano retrasado, no mês de novembro, e eu fui uma das pessoas que acompanhou a caravana para ensinar sobre aqueles lugares. Foram 3 pastores e eu fui um deles. E aí, quando chegamos no lugar onde houve o Sermão da Montanha, era outro pregador que ia falar naquele dia, e o pregador disse que a multidão que estava ali, que é a mesma multidão da multiplicação de pães e peixes, 8.000 homens, fora mulheres e crianças, que aquela multidão pôde ouvir Jesus sem microfone, sem amplificador, sem caixa acústica, porque existe um fenômeno da natureza naquele lugar. Porque existem montanhas do lado esquerdo, montanhas do lado direito, e num determinado momento vem uma corrente de ar de lá e vem uma corrente de ar de cá, se encontra aqui e vai para frente. Corrente de ar se encontra e canaliza, e quando canaliza, leva os ruídos como um eco. E por causa do vento que veio de cá e do vento que veio de lá, e pela canalização e pela voz sendo levada como um eco, todos puderam ouvir Jesus. Ok, essa é uma explicação científica. Eu não tenho nenhuma dificuldade para acreditar que Jesus manda no vento. E pode chamar o vento de cá e o vento de lá ao mesmo tempo, e fazer o vento canalizar ao mesmo tempo. Eu não tenho nenhuma dificuldade para crer nisso. Mas eu também não tenho nenhuma dificuldade para crer que sem vento, quando ele fala, até o inferno escuta a voz dele. Porque quando ele fala, Lázaro vem para fora, Lázaro escutou no vale da morte. Lázaro estava morto, sepultado há 4 dias. A voz de Jesus vai ser audível no vale da sombra da morte. Quando ele voltar, ele vai chamar pelo nome. E vamos ouvir no vale da sombra da morte. Então eu não tenho dúvida em crer no poder. Não tenho dúvida em crer na autoridade. Não tenho dúvida em crer que foi sobrenatural o mover da sua voz aonde ele andou. Porque aqui não era multidão, era multidões. Imagina ele num barquinho e multidões escutando ele pregar. Ele não estava aos gritos, ele estava falando. E aí ele sentou no barco. Olha, para quem se incomoda de um pregador pregar sentado, Jesus pregou sentado muitas vezes. O Sermão do Monte ele pregou sentado. Aqui ele pregou sentado. Assentando-se, ensinava do barco as multidões. O que ele ensinava? Não sei. Não está narrado aqui, mas ele ensinava sobre tudo. Jesus ensinava sobre relacionamentos de homens com homens. Jesus falava de perdão. Jesus falava de tolerância, caminha a 2ª milha. Jesus mostrava como tratar um pecador. A história daquela mulher adúltera pega em flagrante adultério. Você já viu flagrante adultério de uma pessoa só?
Flagrante adultério é um homem e uma mulher fazendo sexo ao mesmo tempo. Senão não é flagrante. Só se dá um flagrante quando pega no ato sexual. Mas só a mulher que foi levada. Cadê o homem? Cadê o homem naquele episódio? Os homens sempre tinham a complacência do seu pecado tolerado pelos homens. E aquela mulher foi levada em flagrante adultério. Os fariseus queriam atirar pedra. Porque a lei diz que pode ser apedrejada. E Jesus confronta-os, pergunta: quem de vocês não tem pecado pode atirar a primeira. Vocês são prontos para punir, mas vocês não estão prontos para se auto-enxergar. Vocês são prontos para apontar pecados mais graves que vocês acham que são mais graves. Pecados sexuais para vocês são mais graves. Mas a hipocrisia é tão grave quanto. A mentira é tão grave quanto. A usura é tão grave quanto. A soberba é tão grave quanto. Do mesmo jeito que o adultério. A desonra aos pais é grave também. E Jesus escreve na areia. Algumas pregações você escuta sobre o que ele estava escrevendo. Talvez escrevendo os pecados. Não matarás, não dirás falso testemunho. Eu acho que não estava escrevendo nada, ele estava riscando na areia, escrevendo coisinhas. Eu acho que ele abaixou a cabeça para não olhar para aquela mulher, porque aquela mulher estava nua. Ninguém é pego em flagrante adultério de roupa. Do jeito que eles pegaram aquela mulher, eles levaram aquela mulher diante de Jesus. E Jesus não olha para ela para não expor a nudez dela, para não envergonhá-la diante da multidão. E a única coisa que ele diz: vai, não peques mais. Jesus sempre nos ensinou que a nossa vida é uma história, como um livro. Até um ponto está escrito, com tudo errado, tudo errado. Até um ponto desse livro só tem encrenca. Pecado, 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 pecado. Transgressão à lei. Mas tem uma parte que não foi escrita ainda, é o futuro. É o futuro. E Jesus fala do futuro quando ele fala: vai e não peques mais. Você tem chance, mulher, de continuar adúltera, mas você tem chance de se tornar santa. Você tem chance de dar motivação para ser apedrejada lá na frente. Mas você tem chance de se tornar uma filha de Deus. O comportamento de Jesus ensinava as pessoas de todas as maneiras. De todas as maneiras. O que Jesus ensinou naquele dia? Não sei. Jesus ensinava os mistérios do reino dos céus. Jesus falava através de parábolas. E um dia um discípulo falou: por que o senhor fala através de parábolas? Ele disse: porque não é a todos que é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a vós eu explico. Não é a todos que é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. Então, parábolas eram historinhas aparentemente triviais, aparentemente do cotidiano, aparentemente de coisinhas simples, mas que na verdade eram chaves espirituais dos mistérios do reino dos céus. Lembra da parábola do filho pródigo? A parábola do filho pródigo, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida. Estão as três em Lucas 15. Sabe por que Jesus fala a parábola do filho pródigo, da ovelha perdida, da dracma perdida? Não é para falar de alguém que está perdido. É resposta de Jesus aos fariseus. A parábola do filho pródigo é uma resposta a fariseus que criticaram Jesus porque andava com pecadores e comia com eles. Lucas 15 começa assim: vendo fariseus e escribas que Jesus andava com pecadores e comia com eles, criticou. Esse daí anda com pecadores e come com eles. E aí Jesus começa a responder através de parábolas.
E quando chega na parábola do filho pródigo, não está falando de um desviado, até porque não existe desviado. Uma pessoa que está fora da presença de Deus, depois de conhecer o Senhor, está morto. O pai do filho pródigo fala para o irmão: teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. A parábola do filho pródigo é um confronto de Jesus aos fariseus que o criticaram porque ele come e anda com pecadores. Na verdade, a parábola do filho pródigo não fala do filho pródigo, fala do outro filho. O irmão que está em casa, que não foi viver dissolutamente, que não gastou tudo com meretrizes, mas que não se alegra com o arrependimento do irmão que volta para casa. Não se alegra com a conversão do irmão. Quando ele escuta música, festa, dança na casa, porque o pai está feliz pela volta do filho que estava perdido, o filho que ficou em casa, que era o fariseu, tem ciúmes. E ele fala para o pai: eu te sirvo há tantos anos e você nunca me deu nenhum cabrito para comemorar com os meus amigos? E o pai responde para ele: meu filho, tudo que é meu é teu. A parábola do filho pródigo é para confrontar fariseus que estão na casa do pai, mas não se alegram de Jesus estar salvando os pecadores lá fora. A parábola do filho pródigo é um confronto para os fariseus que não veem Deus como pai, porque se visse, veria o coração triste dele, porque um pecador está morrendo no seu pecado. A parábola do filho pródigo não é para falar de um rapaz perdido, é para falar de um rapaz que está dentro da casa do pai, mas é incapaz de sentir a alegria que o pai sente quando o pecador se arrepende. E a tristeza que o pai sente quando um pecador vai para o inferno. E é incapaz de fazer o banquete junto com o pai, mas tem ciúmes do banquete. Na parábola do filho pródigo, Jesus está dizendo: olha, vocês são fariseus, estão me criticando porque eu estou comendo e andando com pecadores. Eu não vim para salvar os sãos, os doentes, eu vim para isso. Jesus fazia de tudo para ensinar quando ele andou na terra. Milagres para que vissem o poder, ensinos para que tivessem fundamentos, e mistérios do reino dos céus para que soubessem como é o coração de Deus. E aí ele está ensinando, ele pede para Pedro. Olha, o primeiro momento que Jesus chega na vida da gente, ele pede para chegar. Ele diz: eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar e vou cear com ele. Jesus não abre portas arrombando, ele não mete o pé na porta. Eu ensinei nesses dias lá que o mundo natural tem uma conexão com o mundo espiritual através de portas, e essas portas são abertas pelo lado de dentro. Jesus está à porta e bate. Se alguém abrir, ele vai entrar. Se não abrir, ele vai deixar morrer no seu pecado. Ele pede para entrar na sua casa, na sua vida, nos seus negócios. Ele pede para entrar na sua família. Ele não entra sem ser convidado. Ele é muito educado, muito. Primeiro momento, então, ele pede o barco e Pedro cede o barco. Depois que ele ensina, não diz quanto tempo. Aí ele dá uma ordem, depois que ele está dentro, porque quando ele está dentro, ele é o Senhor. A Bíblia diz que para você ser salvo, Jesus precisa ser o seu Senhor. Quem confessar com os lábios e crer com o coração que Ele é o Senhor, será salvo. Aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Porque ele se humilhou, tornou-se figura humana, foi para a cruz, o Pai o exaltou sobremaneira, lhe deu um nome que é sobre todo nome, diante do qual todos os joelhos dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Sabe o que significa Senhor? Em grego é Kyrios, Kyrios é K-Y-R-I-O-S. Sabe o que é Kyrios?
Quírios significa máxima autoridade, supremo comandante, Senhor absoluto. Ele se torna o Senhor da nossa vida. Não mais eu, mas Ele vive em mim. Não mais a minha vontade, mas a vontade dEle. Não mais o que eu acho que é bom, mas o que Ele diz que é bom. Ele se torna o meu Salvador, se Ele for o meu Senhor. Engraçado que tem gente que quer Ele como Salvador, mas não como Senhor. Sabe o que está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 7? Que Jesus, nos dias da sua carne, com forte clamor e lágrimas, ofereceu orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. E foi ouvido e obedeceu. E porque obedeceu, foi para a cruz, sim, foi aperfeiçoado. E tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Ele suplicou para não ir para a cruz, mas ele obedeceu, e porque ele obedeceu, ele foi aperfeiçoado, tornou-se o Senhor dos senhores. E agora ele é o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Os que lhe obedecem são os salvos. Os salvos não são aqueles que levantam a mão, que têm um nome no rol de membro, que têm família de crente. Os salvos não são aqueles que frequentam a igreja desde criancinha. Os salvos são os que lhe obedecem. E aí obedece e frequenta a igreja desde criancinha. Obedece e tem submissão aos líderes, obedece e tem a palavra no coração. Obedece e diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a sua palavra. Pela desobediência de um só, todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Pela obediência de um só, todos podem voltar para casa, porque a cruz é o fruto da obediência. Não é o que eu quero, mas é o que eu faço. Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha vontade. A cruz é resposta de obediência. E porque ele se humilhou, ele tornou-se o autor da salvação eterna para os que sabem obedecer também. Depois que ele entra, depois que você permite, que você abre a porta e permite a entrada dele na sua vida, só lhe resta obedecer, mais nada. Só lhe resta obedecer. Ele dá as regras e você diz sim, amém. E pode ir colhendo os frutos e dizendo glória a Deus, aleluia. Amém? Eu escutei 2 améns. Vou repetir. Depois que ele entra na sua vida, ele se torna Senhor, e você obedece às regras, tudo que ele diz você faz, e aí você só pode dizer glória a Deus, aleluia. Porque o resultado virá. O resultado virá. E aí ele dá uma ordem para Pedro. Pedro, não é mais solicita o teu barco. Pedro, afasta-se da praia. Olha só. Lança as redes para pescar. Lançai as vossas redes. Lançai. O versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão Pedro: faze-te ao largo. Faze-te ao largo é uma ordem. Olha a diferença do outro versículo. Pediu-lhe que o afastasse. Primeiro é um pedido. Depois que ele entrou no barco, ele virou Senhor. Aí é uma ordem, e a ordem é: faze-te ao largo e lançai. Lançai é um tempo imperativo, é uma ordem. Lançai as vossas redes para pescar. E aí, respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada pescamos, mas, sob tua palavra, lançarei as redes. Eu quero dizer para você, não sei se você já pescou, eu já pesquei bastante. Eu quero dizer para você que
com a multidão conversando na beira d'água. Depois que o sol nasceu, criança, gente fazendo barulho, o peixe foge. Eu quero dizer para você que não há muita probabilidade de ter peixe uma hora dessa. E eu quero dizer para você que Pedro poderia dar muitas respostas. Pedro poderia dizer assim: Senhor, o Senhor entende de carpintaria. Eu entendo de pesca. Eu que tenho barco de pesca. Eu que sou pescador. Eu que vivo disso. Deixa eu contar uma coisa para o senhor. Carpintaria pode fazer qualquer hora. Mas jogar a rede essa hora da manhã, com o sol lá em cima já, e esse povo conversando na beira da água, vai ser jogar trabalho fora. Pedro podia dizer para Jesus assim: Senhor, o Senhor sabe quantas vezes nós jogamos as redes durante essa noite? E o Senhor sabe que é tudo no muque? O Senhor sabe o cansaço que está um homem que a noite toda lançou redes e nada pegou? E o Senhor está me dizendo para jogar as redes que já estão enroladas, guardadas. Ele podia dizer: Jesus, deixa eu descansar. Amanhã eu faço tudo de novo. Ele podia dizer: Jesus, o senhor queria um barco para pregar, não era isso? Eu lhe dei. O senhor já pregou, a multidão já aprendeu. Agora, Jesus, segue o seu caminho. E deixa eu seguir o meu caminho. Nós poderíamos ficar aqui a noite toda criando respostas prováveis, todas elas justificadas. As circunstâncias eram desfavoráveis. O estado do pescador era desfavorável. O ambiente da pesca era desfavorável. Tudo era desfavorável. As circunstâncias não indicavam resultado, em outras palavras. Mas Pedro não respondeu nada, a não ser: sob a tua palavra eu lançarei as minhas redes. Nós tentamos a noite toda, nada pescamos, mas sob a tua palavra eu lançarei as minhas redes. Sabe o que Pedro está dizendo? Eu não estou fiado na força do meu braço, eu não estou fiado no que eu sei de pesca, eu não estou fiado no meu conhecimento prático, eu não estou fiado na natureza, eu não estou fiado em nada, só na tua palavra, por isso eu vou fazer. Alô, igreja? Acorda. Jesus tem uma palavra que muda a circunstância de qualquer família, de qualquer casa, de qualquer história, de qualquer problema. Senhor, eu estou lutando pelo meu casamento há 15 anos, eu já estou desistindo, minha mulher é dura de coração, não muda. Mas você precisa dizer: sobre a tua palavra, eu vou conseguir a reconciliação. Meu filho, pastora, está perdido. Meu filho está no mundo, faz tudo errado, afronta o Senhor. Meu filho, pastora, não quer nada com Jesus, está na roda dos escarnecedores. Jesus, eu desisto do meu filho. Não desiste, não. Existe uma palavra que diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, e é sobre a palavra dele que você tem que ficar firmado. Está morrendo. Pastora, meu filho está morrendo. Meu filho está vivendo momentos terríveis na saúde, está morrendo, não tem mais esperança. Os médicos já diagnosticaram 2 meses de vida. Abre a tua boca e diz: a última palavra não é do médico, a última palavra é de Deus. É sobre a palavra de Deus que eu lançarei as minhas redes. Não é pelas coisas naturais. Pelas coisas naturais, você vai procurar ajuda do mundo natural. Pelas coisas naturais, vá para o psicólogo, vá para a autoajuda. Eu estou falando da ajuda que vem do alto. Do Deus que abre o mar vermelho. Do Deus que acalma a tempestade. Do Deus que ressuscita Lázaro.
Esse Deus, ele tem uma palavra que é rema, que produz vida. E não importa as circunstâncias, por pior que sejam as circunstâncias, por mais improvável que seja. Morreu um amigo meu, pastor Joide Miranda. Pastor Joide, um homem de Deus, casado com Edna Miranda, pai de Pedrinho Miranda. Entra na internet depois para você saber quem é Joide Miranda. Pastor Joide, um pregador da palavra, 17 anos rodando o Brasil, pregando a palavra. Só que não foi sempre assim. Pastor Joide entrou no homossexualismo, ou na homossexualidade, se você preferir, quando ele era criança. Pastor Joide mudou para a Europa. Pastor Joide, travesti-se de mulher, silicone no corpo inteiro. Pastor Joide com uma comissão de frente aqui, que sai da frente de boa que era. Bota silicone para todo lado. Pastor Joide de salto alto, unha postiça, cabeleira longa, mulher, travesti da prostituição na Europa por anos. Mais de 15 anos ele esteve na Europa em prostituição. E ele tinha uma mãezinha que se converteu. Quando ele foi para a prostituição, quando ele foi para a Europa, a mãe era do espiritismo, mas ela se converteu, ela conheceu o Senhor Jesus. E ela começou a crer que sob a palavra de Deus ela podia mudar a história do filho dela. E o filho dela mandava dinheiro porque estava rico na Europa. O filho dela vivia na maior luxúria do mundo porque estava rico. E de vez em quando ele vinha ao Brasil visitar a mamãezinha. E aí a mamãezinha chama as irmãs de oração. Olha, meu filho Joide chegou, veio passar uns dias comigo aqui, é ele que me ajuda, ele que me sustenta, ele que me dá a casa que eu moro. Eu quero fazer uma reunião de oração aqui, para agradecer a vinda dele ao Brasil. Faz anos que ele não vem ao Brasil. E as irmãzinhas de oração, tudo lá, foi tudo para casa. Aí chega na hora da reunião de oração, sai aquele mulherão de dentro do quarto e senta na sala. E as irmãzinhas estão esperando para começar a orar. E aí a mamãe do Joide fala, vamos orar ou não vamos orar? Não, nós estamos esperando seu filho. Ela falou, esse aqui é o meu filho. As mulheres oraram, mas não é um homem, não, é o meu filho. Quando ele nasceu homem, e ele é o meu filho. E Deus vai me devolver o meu filho. E as mulheres todas sem graça começaram a orar. Ela saía com o Joide para fazer compras. Não lembro nem qual era o nome de guerra que usava. Saía com o Joide para fazer compras, chegava na loja. Ela ia comprar as coisas, o Joide pagava tudo. Ela chegava na loja e aí falava para a moça, eu quero te apresentar meu filho. Para a vendedora olhava aquela mulher de batom, cabelão, unha grande. Aí ele falava, para mãe, para de fazer isso. A mãe falava, não, você é meu filho. Deus me deu um filho e eu tenho um filho. E esse filho vai me dar a honra de levar ele no altar no dia do casamento dele. Pois ele se converteu. Pois ele tirou o silicone, ele tirou a unha postiça. Ele tirou o cabelão. E quando ele dava o testemunho, ele falava, foi a minha mãe, que nunca deixou de crer na promessa de Deus, que me trouxe de volta. Sabe o que acontece? Nós deixamos nos abater pelas circunstâncias, aquilo que vemos, mas a nossa vida tem que ser pela fé, e pela fé aquilo que não vemos. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção do que não se vê. Se eu vejo, eu não preciso de fé. Sabe qual é a minha definição de fé? Eu digo que Deus é quem Ele diz que é e que Ele fará o que Ele diz que fará. Se está escrito, vai acontecer. Se está escrito, o inferno pode se levantar, mas vai acontecer. Se está escrito, é sob a tua palavra que eu lançarei as minhas redes. Mas você sabe por que às vezes nós não vemos o resultado na nossa vida?
Porque nós não temos a palavra como obediência. A Bíblia não diz que deve ser a nossa regra de fé e prática. De fé para crer que o que está aqui vai acontecer. E de prática para viver o que está aqui. De fé para crer nas promessas. E de prática para viver os preceitos. Eu vou te dar um exemplo do que eu estou falando. Está escrito na palavra, num lugar especialíssimo chamado 10 Mandamentos. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias na terra que teu Deus te dá e te vá bem. Nos 10 Mandamentos está honra teu pai e tua mãe, mas depois Moisés conta que tem uma promessa. Para que se prolongue os dias na terra que teu Deus te dá e te vá bem. Aí vivemos numa época pós-moderna, não é nem moderna, em que a desonra aos pais virou normal. Bença pai, bença mãe, nem existe mais. Agora, buscar um conselho de pai, buscar um conselho de mãe, você não vê em lugar nenhum mais. Você vai ver filhos falando para os pais, eu sei o que é melhor para mim. Eu sei o que me convém. Você vai ver a desonra sendo estabelecida nas pequenas coisas. Os pais perderam lugar de honra, lugar de importância. E aí o filho começa a ter derrotas. Não passa no vestibular que quer. Não casa o casamento que sonhou. Não tem a vida profissional que sonhou. E ele fala, por que, pastora? Por que está tudo errado comigo? Por que todo mundo consegue e eu não consigo? Na verdade, não é todo mundo. Os amigos mais próximos, talvez, tenham outro que consiga. E eu tenho que dizer, sabe por quê? Porque Deus não trabalha fora da palavra dele. Deus não abençoa um filho que desonra pai e mãe. Um dia eu estava num lugar, eu não estava ministrando, era um intervalo, era um congresso de família. Eu ministraria daqui a pouco para os adultos, tinha o salão dos adolescentes, tinha o salão das crianças. E estava todo mundo junto na hora do intervalo, tomando lanches. E eu escutei um adolescente, eu escuto muito. Eu escutei um adolescente falar para a mãe, e ele falou em voz alta, não se mete na minha vida. Falou bem alto e eu escutei. A vontade que eu tive, igreja, foi levantar e grudar o menino pelo pescoço. Não fiz isso porque não podia. Mas a vontade que eu tive foi grudar ele pelo pescoço. E falar para ele, eu vou contar uma coisa para você, que você não sabe. Sua mãe era uma mocinha, cintura fina, vivia uma vida boa, de donzela. Aí casou, e Deus mandou você para a barriga dela. Ela engravidou. Sabe qual foi a primeira coisa que aconteceu? O corpo dela começou a deformar. A coluna dela foi ficando fora do lugar, porque ela empinava por causa da barriga. Nos últimos meses, sua mãe andava assim, toda desconfortável, porque você estava vivendo dentro dela, era uma pessoa dentro de outra pessoa. Aí você nasceu. Sua mãe tinha que dar comida para você do corpo dela. A sua comida saía de dentro dela. A sua mãe nunca mais passou uma noite inteira dormindo sossegada. Ela acordava para ver se você estava bem, se não estava, tocava a fralda sua. A sua mãe começou a gastar dinheiro com você, com roupa, com fralda, com leite, com fralda. Não sobrava mais dinheiro para ela comprar as coisas para ela. Depois você começou a ficar maiorzinho, ela tinha que te carregar no colo. Era um bebezão aqui, era uma sacola cheia de coisa aqui, onde ela ia. Depois, você começou a andar e a sua mãe nunca mais parou. Porque você não tinha juízo, você era um bebê.
E a sua mãe corria para lá, e a sua mãe corria para cá. Chegava de noite, ela estava estafada, ela desmaiava de sono. Daqui a pouco você foi para a escola. E você chorava na hora da entrada, ela ficava lá morrendo de dó, até você se ambientar. Aí vem livro, aí vem material escolar, aí vem uniforme, aí vem dinheiro e dinheiro e dinheiro gastando, e noite de sono perdendo. Quantas vezes a sua mãe teve que te levar para dentista, para curso de inglês e tarará, 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 tarará. E você agora diz que ela se meteu na sua vida? Quem se meteu na vida de quem? Foi você que se meteu na vida dela. A vida dela nunca mais foi a mesma depois que você chegou. Como que você acha que Deus vê um filho que depois de todo o trabalho que dá para uma mãe, desonra essa mãe? Como que você acha que Deus vê isso? E aí quer ser abençoado? Acha que pode abençoar? É só sob a palavra de Deus que tem pesca, igreja. É só sob a palavra de Deus. Agora presta atenção, tem poucos adolescentes aqui. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Todo mundo aqui foi adolescente um dia. Como é que você foi? Hã? Quanto choro deu para os seus pais? Quanta tristeza deu para sua mamãe na sua juventude? Foi obediente ou foi rebelde? Talvez pela nossa rebelião da nossa adolescência e juventude, nós não tenhamos peixes agora. Porque a palavra de Deus não foi aplicada na nossa vida. É só sob a palavra que tem pesca. Não tem pesca fora da palavra de Deus. Não tem bênção no desalinhamento com o céu. Jesus não diz sim, amém, para abençoar o rebelde. Pastora, mas já passou 30 anos. No mundo espiritual não passa tempo. Tudo é aqui, agora. Você pode ter 90. Mas se você fez seus pais chorarem na sua juventude, não foi lá pedir perdão, ainda tem muito tempo para você pescar. Todo erro precisa ser reparado. Toda transgressão à palavra de Deus precisa ser consertada. Todo pecado precisa ser confessado. Toda afronta precisa ser retirada. Porque é a única maneira de vir uma pesca maravilhosa. É a única maneira de você lançar as redes e grande quantidade de peixes ser colhida. E sabe o que aconteceu? Foi tanto peixe, quando ele disse, sob a tua palavra eu lançarei a rede. Foi tanto peixe que ele teve que dar peixes para outro barco. Quando a bênção vem sobre a vida de uma pessoa, não é só para ela. Os filhos, noras, genros, os pais, todo mundo é abençoado por tabela. Todo mundo é abençoado por tabela. Curva a tua cabeça. Pai, eis aqui o teu povo. Eis aqui um povo que se chama pelo teu nome. Um povo, Pai, que caminha nesta terra com as marcas, Senhor, da ressurreição. Esse povo, Senhor, tem a marca da promessa. Mas eles não querem apenas a vida eterna, Pai. Eles querem a vida abundante aqui e agora. Eles querem colher aqui e agora. Eles querem ver resultados aqui e agora, Pai. O Senhor diz que há uma diferença entre o que serve e o que não serve o Senhor. O Senhor diz também na tua palavra, se o meu povo me escutasse. Se Israel andasse nos meus caminhos, eu lhe abateria o inimigo. O Senhor mesmo ia bater no peito do inimigo por nós. E o Senhor acrescenta, eu o saciaria com o trigo mais fino e com o mel que escorre da rocha. Trigo mais fino e mel que escorre da rocha é o melhor da terra, Pai. Onde o Senhor disse, se quiserdes e me ouvirdes,
comereis o melhor desta terra. Nós queremos, Pai, o melhor da terra, por isso precisamos ouvir o Senhor e aplicar a Tua palavra nas nossas vidas. Porque é sob Tua palavra, Pai, é só sob a Tua palavra que nós vamos ter resultado maravilhoso na nossa vida, Pai. Por isso, mostra-nos pelo Teu Espírito o que na nossa vida está desalinhado com a Tua palavra, Pai. Para nós podermos nos ajustar, nos alinhar, nos colocar, Pai, no lugar da obediência. Em nome de Jesus. Quem concorda com essa oração, diga um amém bem alto. Amém. Você pode aplaudir o Senhor?